mais detalhes um pouco sobre essa questão assim, Matheus, como que você teve uma ideia então de criar o Startup SaaS? Como que você teve uma ideia de tirar isso do papel, né? Primeiro é enxergar as oportunidades. Eu vi que aquela pessoa lá que foi me procurar para que eu pudesse desenvolver o, o software, ela estava com necessidade e eu fui lá, pude atender aquela necessidade. Como? Conhecendo o problema, né? Conhecendo o problema, conhecendo a necessidade do cliente, conhecendo a dor do cliente, fui lá e desenvolvi um software para ele, né? Ou seja, eu levei uma solução para ele através do software. Esse cliente era um cliente que trabalha com locação de materiais para festas, tipo mesa, cadeira, essas coisas assim. Então, era uma dor voltada para a questão da locação, né? Locação. E, cara, com certeza você sabe lá aquelas consultas da vida de banco de dados, aquelas SQL. É... Questão de disponibilidade de produtos é algo bem complexo, porque não pode ter falha, não pode ter brecha ali e tal. Então, eu fui desenvolver uma solução para ele, funcionou muito bem. E essa solução, eu desenvolvi ela ainda quando eu estava no terceiro período, né? Ainda no terceiro período eu desenvolvi essa solução. Eu fiz toda a graduação, eu estudei e só depois, quando eu estava lá no concurso público, depois de formado, né? Eu pude desengavetar esse projeto. Mas tudo começou ali naquela requisição que eu tive há alguns anos atrás, né? Mais ou menos uns 4 anos atrás, por aí, de uma pessoa que me procurou para me resolver aquele problema pontual. E com certeza você desenvolvedor, alguém já deve ter te procurado para desenvolver um sisteminha, né? E esse sisteminha, com certeza, esse sisteminha que você desenvolveu, que para mim não é sisteminha, para mim é um software que ele tem muitas possibilidades de se transformar em uma empresa grande, né, onde você pode oferecer esse software como serviço hoje, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu transformei aquele software em uma solução para o cliente, né? E depois eu peguei aquele software e, utilizando os recursos da Cloud Computing, eu pude escalar o software, dar escala para ele. Por quê? Porque eu comecei a oferecer para outros clientes que eles, né, a partir da conexão com a internet, eles poderiam ter acesso ao sistema e poderiam utilizar todos os recursos ali disponíveis para ele, né? Então, a Cloud Computing ela deu essa abertura que talvez alguns anos atrás não estava tão popularizada assim. Hoje, cada vez mais evidente a necessidade de softwares como serviço, de aplicações que realmente possam solucionar problemas pontuais do nosso dia a dia. No seu dia a dia, com certeza, você utiliza vários softwares como serviço. Por exemplo, você pode usar aí o Spotify, você pode utilizar o Netflix, você pode usar o Google Drive, você pode usar tantas outras ferramentas que são software como serviço, né? E isso não seria possível sem a computação na nuvem, né? Obviamente não seria possível sem isso, porque eu consigo ter acesso aos meus arquivos aqui, eu consigo ter acesso aos meus arquivos lá no trabalho, eu consigo ter acesso aos meus arquivos lá na empresa, no meu notebook, em qualquer lugar eu consigo ter acesso. Então, há uma facilidade muito grande de ter acesso à informação. Então, cara, você pode desenvolver um SaaS para facilitar o dia a dia de uma pessoa, facilitar uma tarefa de uma pessoa, facilitar algo que essa pessoa faz, né? Então, usando essa tecnologia, usando a internet, né, se cria um software como serviço e aí o cliente que contrata o seu software, ele não tem a necessidade ou ele não tem essa responsabilidade de atualizar o software, de instalar o software. Ele não vai utilizar, esse software não vai utilizar os recursos computacionais do computador da pessoa, né? Quando eu digo esses recursos, eu digo no nível
de hardware mesmo, né? Porque todo o processamento vai estar sendo feito lá no servidor. Você precisa ter apenas um terminal aqui lá do cliente, né? Esse cliente vai acessar o serviço. Ele precisa ter um navegador conectado à internet e a mágica acontece.